A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Estamos dando início à nossa primeira aula do livro Vida Abundante. Nossa primeira lição será acerca do novo nascimento. E eu convido a você, meu irmão, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São João. No capítulo 1, nós vamos estar lendo os primeiros 14 versículos, tá? Eu gostaria que você tivesse a sua Bíblia aberta nesse texto, né? E juntamente com a Bíblia também o nosso livro, né? Vida Abundante, e mais um caderno de anotação, né? Com um lápis para que você possa glifar na Bíblia alguns versículos que são fundamentais. Tá? São versículos que você precisa ter na mente e no coração e ter completa confiança e crença no que a palavra de Deus nos ensina e nos diz, tá? Não podemos ter nenhuma sombra de dúvida do que a palavra revela aos nossos corações. Então, abra sua Bíblia, Evangelho de São João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14, vai nos dizer o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo é Jesus Cristo, tá ok? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz do mundo. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse João é o João Evangelista, tá? Não é o João Apóstolo, tá? Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Agora o verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Estes são os 14 versículos do capítulo 1 do Evangelho de João, que é fundamental que você entenda esse texto, tá? E para isso eu gostaria que você lesse 2, 3, 4 vezes, se for necessário, né? Para que possa haver um bom entendimento desse texto. O evangelista, o apóstolo João estava ensinando que Cristo Jesus era o Verbo, e o Verbo era Deus, estava com Deus, né? E o Verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. Ele estava dizendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que estava com Deus e se fez carne e habitou no nosso meio. Veio viver como homem, né? Natureza humana, mas ele também tinha a sua natureza divina, porque ele estava na fundação do mundo. Quando Deus criou os céus, a terra e tudo que nela há, ali estava presente Jesus Cristo, tá? Então é muito importante que você entenda sobre isso. Dessa maneira você vai entender muitos versículos que nós lemos aqui, que provavelmente você ainda não conseguiu ter um bom entendimento. Então vai lendo
que o Espírito de Deus vai te revelando acerca da divindade de Jesus Cristo, tá ok? Eu quero me ater aqui no verso 12, a qual o nosso livro Vida Abundante vai enfocar, né? No verso 12, vai nos dizer o seguinte: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O apóstolo João estava dizendo que todos aqueles que passam a crer no nome de Jesus se tornam filhos de Deus. Você crê no nome de Cristo Jesus Cristo? Você crê realmente em Cristo Jesus como Filho de Deus? Portanto, se você crê, você passa a ser um filho de Deus. Veja bem, nem todos sobre a face da terra ou que viveu sobre a terra eram filhos de Deus, tá? Eram meras criaturas. Mas o apóstolo João está ensinando que todos aqueles que tiveram conhecimento de Jesus, que creram no nome de Jesus, se tornaram filhos de Deus. Então, eu e você, meu irmão, somos filhos de Deus. E é isso que a palavra, que a lição número 1 vai nos ensinar, né? Acerca do novo nascimento. O novo nascimento nada mais é esse momento em que você encontra-se com Cristo Jesus, toma conhecimento da sua divindade, né? Toma conhecimento da graça de Deus em Cristo Jesus e você o recebe como Senhor, como seu Salvador. Aí você passa a nascer de novo, né? Você nasce de novo, se tornando um filho de Deus, tá? Como já foi dito, infelizmente há pessoas que dizem crer em Jesus Cristo, mas cuja maneira de viver não demonstra isso. Eu acredito que você já tenha se deparado com pessoas assim, que dizem que são cristãos, que creem em Jesus Cristo, mas não têm uma vida que é luz, que é exemplo, né? Uma vida digna de um filho de Deus, tá? Então é isso que nós vamos ver, porque junto com a responsabilidade de aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, de nos tornarmos filhos, nós precisamos aprender a nos comportar como filhos, tá? E é por isso que nós estamos estudando, porque durante essas 18 lições nós vamos aprender muito acerca do comportamento cristão, tá ok? Na lição número 1, você vai ver no livro que há uma ilustração acerca de um médico que examina 3 pacientes e ele receita um remédio aos seus pacientes, né? E o primeiro paciente diz o seguinte: acredito no Senhor, doutor, mas eu não vou tomar esse remédio. O segundo paciente diz assim: deixa-me em paz, eu estou bem, né? Então ele não confia, não crê nem na sua própria enfermidade. E o terceiro vai dizer: por favor, dai-me esse remédio, doutor. Então veja que ele reconhece que está enfermo, necessita desse remédio e ele clama pelo remédio. Então é essa terceira pessoa a qual nós precisamos nos tornar. Precisamos entender que carregamos uma enfermidade, um mal que chama-se pecado, temos uma natureza pecaminosa, né? E este remédio é Cristo Jesus, porque Jesus, sim, ele venceu o pecado. E todos aqueles que creem em Jesus têm os seus pecados perdoados, tá? Então é importante que você entenda isso, tá ok? Outra coisa que eu quero ressaltar na lição aqui: receber Jesus é um passo muito importante. Significa afastar-se do que você sabe ser errado e pedir a Jesus que entre em sua vida como Salvador e Senhor. Você já deu esse passo?
Isso é óbvio, né, meu irmão? Porque nós sabemos quando entristecemos a Deus. Nós sabemos das coisas erradas que nós realizamos, fazemos ou dizemos, não é verdade? Então, quando aceitamos a Jesus, nós entramos num propósito de mudar essa natureza humana, carnal, pecaminosa que há em nós, tá ok? E para finalizar aqui a nosso resumo da primeira lição, eu quero chamar a atenção na pergunta 18 aqui da nossa lição, né? Que vai dizer o seguinte: dessas pessoas, qual é filho de Deus? Então, tem aqui algumas ilustrações perguntando qual destes são realmente filhos de Deus. Aí a primeira, ele diz assim: sou filho de Deus porque vou a uma igreja. Será que só pelo fato de ir a uma igreja eu me torno filho de Deus? O outro diz assim: sou filho de Deus porque eu sou batizado. Será que só o fato de ser batizado ele se torna filho de Deus? Uma quarta pessoa diz assim: sou filho de Deus porque não faço mal a ninguém. Será que se por ele, se analisar que ele é bonzinho, não faz mal a ninguém, ele se torna filho de Deus? Aí o pecado de origem que nós carregamos. Agora uma quarta pessoa diz: sou filho de Deus porque creio em Jesus e o recebi como meu Senhor e meu Salvador. Então, essa é a resposta correta, né? Então, eu gostaria que você lesse com atenção, respondesse os questionários da primeira lição, tá ok? E estivesse me enviando para que eu possa corrigir. E se você tiver alguma pergunta, no próprio WhatsApp mesmo, você pode fazer a sua pergunta, tá ok? Então, qualquer pergunta que você tiver, que você não entendeu, esses 14 versículos, me faça, tá? E aí, então, estaremos respondendo na próxima lição, tá? Na lição número 2, tá ok? Muito obrigado, Deus abençoe.